Bem-vindo aqui nesse canal. Quero agradecer você que está aqui hoje. Quero compartilhar um testemunho nosso e eu quero agradecer a você, amor, por estar aqui hoje comigo e contar o nosso testemunho, porque não faz parte de mim, mas faz parte da nossa família. Amém. É uma história de promessas, né? De resistências, de choro, mas graças a Deus até aqui o Senhor nos trouxe e fique ligado. Você vai gostar desse vídeo. Deus tocou no nosso coração a gente compartilhar a nossa saída do Brasil até a vinda aqui nos Estados Unidos. E eu me lembro como se fosse, né, assim, tão recente em nossa mente fica, porque quando o Senhor entrega uma palavra, nós carregamos essa palavra com a gente. E quando o Senhor falou conosco, foi que ia nos desraizar de uma terra e ia plantar uma nova terra fértil. E assim o Senhor cumpriu. Nós viemos para esse lugar, nós queremos... Na verdade, nós achávamos que iria ser tudo lá no Brasil, né? A gente estava pensando que seria algo no estado ou em algum dos estados do Brasil, ou até mesmo ministério, né? Ministério, ou algo presente, algo que Deus ia fazer, né? Porque os Estados Unidos, na verdade, não estava na nossa mente, nunca passou na nossa mente, pelo menos na minha. E essa palavra o Senhor nos entregou foi em 2014 para nossa família. E então, desde aí, a gente carrega essa palavra para onde que o Senhor está nos levando, aqui nesse lugar. Na verdade, a gente teve essa palavra, Deus falou com a gente na nossa igreja, né, na Assembleia de Deus, no São Bernardo. Com o passar do tempo, eu vi aquilo muito distante, porque Deus foi realmente nos tirar do Brasil, né, em 2018. Então aquilo meio que já tinha esfriado do nosso coração, né? Nós nunca imaginávamos que ia estar aqui um dia, né? Sim. Porque até passou por vários pensamentos. A gente não entendeu naquele tempo o que o Senhor ia fazer, mas levou 4 anos para Deus cumprir tudo aquilo que Ele disse sobre nossa família, sobre a nossa casa. E eu me recordo, porque essa parte foi no início de 2018, o Senhor me levou para dentro do meu lar. E foi um tempo que eu me retirei com o Senhor, eu estava com o Rafael, ainda era bebê. Nós temos 3 filhos lindos, que é o Nicolas, 18 anos, o Rafael, de 9 anos, e Emanuele, de 5 anos. E os presentes que o Senhor tem nos entregado. Nos confiou, né? E na época eu tinha só o Rafael, e eu tinha esse tempo maior que eu passei no secreto com o Senhor, aonde que eu fui forjada, e o Senhor sempre falou comigo em sonhos. Eu me vi ali num lugar que eu estava entrando numa sala e tinha um homem muito sério, branco, dos olhos claros, sentado numa mesa, e a minha família estava ali de frente, sentado com ele. Eu olhava para aquele homem, ele muito sério, olhava pra gente, e a gente estava ali fazendo como se fosse uma prova. E quando eu olhava para ele, eu ficava um pouco com medo, mas eu estava ali confiando. E de repente ele falou assim, vocês foram aprovados, podem ir. E a gente saiu daquele lugar, daquela sala, com um papel branco em mãos, e eu me via já dentro de um aeroporto. A gente já estava dentro do aeroporto com malas e tudo. Eu ouvi uma pessoa falando assim, era uma mulher, falava assim, eles estão indo para os Estados Unidos, e eles já venderam tudo, já acertando, no meu sonho. Que eles já acertaram tudo e agora eles estão caminhando, estão indo direto para os Estados Unidos. Naquele momento a gente estava sentado de frente com a gente ali, né, do lugar, um atendente do aeroporto, e ela falou assim, vocês precisam aguardar. Nesse momento, meu sonho acabou ali. Eu acordei e eu senti realmente que eu estivesse vivendo, era como se eu estivesse indo embora. Um sentimento veio tão real dentro de mim que eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, eu não entendi esse sonho. O Senhor falou no meu coração, o Espírito Santo falou comigo, se prepare, em pouco tempo eu vou levar vocês. E eu falei, meu Deus, e eu comecei a chorar, falei, minha família, minhas irmãs, meu pai, fiquei pensando, né, meus parentes, e o Senhor falou assim, se prepare, porque é rápido a sua saída, a tua ida.
E aí o Senhor mandou contar pra ele, né, amor? Sim. Na época... E foi uma hora muito difícil pra mim, porque né, em toda a minha vida eu almejei chegar num lugar que naquele exato momento eu tinha chego, né, profissionalmente falando. E eu tava ali onde eu queria estar, né, almejei chegar aonde eu queria chegar. E aí ela me conta esse sonho e me explica o que significava esse sonho. Né? No entanto, ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje, ele falou assim: amor, tá tudo certo, tá tudo bem aqui, agora que eu cresci de profissão, né? Sim, os meninos, o Nicolas, na verdade, né? O Nicolas estava estudando na Fundação Bradesco, né? Estudando numa escola particular, numa escola boa, sem a gente precisar pagar, né? E então tava tudo indo bem, a gente tinha nosso carro, nossa casa, tinha o nosso ministério, que nesse momento a gente tava com o nosso tio, né? Já tava crescendo no tava ministério. Crescendo no ministério, a gente tava sendo ministrado através do ministério. Então tava tudo teoricamente perfeito para nós. E aí foi que eu ouvi assim, não dá. E eu lembro que você estava saindo, né, de umas férias e tinha pego um valor de férias e tal, acerto. E eu insistia falando no coração dele, falando pra ele: amor, mas não é o que eu sonhei, não é o que eu tô querendo, é o que Deus falou comigo. E ele: vamos preparar, vamos usar esse dinheiro. E ele falou, ele ficou assim, na época ele falou assim: não, nós já não tinha programado, a gente tinha feito planos para outras coisas, esse dinheiro, agora você quer mudar? Não. E aí eu voltei no meu secreto e fui orar ao Senhor. E aí foi que eu falei pro Senhor: Senhor, ele não acredita. Ele não acredita no sonho. E eu não sei, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo, mas o Senhor precisa agir no coração dele. E aí, ali naquele momento, o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele falou assim: em alguns dias eu vou agir numa situação, mas eu vou estar no meio disso. Fique em paz. E eu fiquei com muito medo. Falei: meu Deus, o que será que vai acontecer para o Senhor trabalhar no coração dele, né? E no fim aconteceu mesmo, né? A gente teve um pequeno desentendimento, né, na nossa família e tal. E aí eu recebi um áudio do meu pai, né? Um áudio do meu pai. E foi bem difícil ouvir aquele áudio. Hoje ele sabe, né? A gente já conversou isso, mas depois no mesmo dia a gente pediu perdão um pro outro e tal, tudo passou. Mas aquele momento ali eu vi que Deus já estava mexendo. E realmente eu falei pra ela, né? Falei assim: olha, eu acho que chegou a hora mesmo, vamos fazer o que tiver que fazer. Em relação ao documento, em relação ao passaporte, que não tinha nada, né? Na verdade, não tinha nem passaporte, a gente tinha. Eu lembro que esse momento nós choramos muito. A gente chorou muito ali juntos, porque a gente estava muito magoados. E a mão do Senhor estava no meio dessa situação. E eu lembro que ele falou assim: vamos agora. Ele chegou assim, chegou em casa e falou assim: vamos agora arrumar essa documentação, vamos começar a dar entrada. E nós nem sabíamos como começar, né, amor? Não. E aí a gente não tinha ideia de como era o processo, todo o caminho. Só que nisso a gente começou a pesquisar. A verdade é que em 45 dias a gente estava com tudo pronto. Tudo pronto, desde visto, passaporte e as coisas nos Estados Unidos preparados já. Sim. A casa, carro, né? Tudo preparadinho. Mas eu queria contar esse detalhe do nosso visto, porque foi algo assim, pra mim, foi um momento que eu realmente vivi uma experiência assim, de viver o meu sonho, fisicamente, né? O que eu sonhei. Então, quando a gente fez a preparação do visto, a gente estava ali, né, naquele ambiente ali do consulado ali, e eu estava na fila, nós só via as pessoas sendo negadas. E aqui dava um frio na barriga e eu falava assim: ai meu Deus, nos ajuda, porque se eu perder tudo isso, que foi um dinheiro que a gente investiu, foi todo o valor das férias, tudo que ele tinha acerto. E aí ele falou assim: amor, se a gente perder isso, lembra, amor? Se a gente perder isso, a gente não vai ter mais nada. Tudo que a gente programou, juntou, não vai ter nada mais. E eu falei: Senhor, honra minha fé. Por favor, Jesus, que dê tudo certo, porque eu sei quem o Senhor falou comigo, eu tenho certeza. E eu fui indo na fila
Chegou na nossa vez. E a distância de casa até o consulado foi a distância mais longe do mundo, que eu nunca vi. Né? E eu fiquei com essa pressão, meu só, se a gente perder tudo, falei, Jesus, o Senhor vai me honrar, eu creio. E aí, chegamos na hora da entrevista, ali de frente, foi assim, muito real pra mim. Eu vi o mesmo homem que eu vi no meu sonho, com os mesmos olhos, do mesmo jeito, olhando pra gente, não fez poucas perguntas pra gente. E ele olhou muito sério, analisando a nossa família, olhando a gente da mesma forma no meu sonho. E quando eu vi ele pegando um papel, entregando pra gente, falou que a gente, parabéns, vocês foram aprovados, foi onde que a gente olhou um pro outro assim, queria pular de alegria. É porque, assim, mas eu quando era pequeno, a gente tentou várias vezes o visto, né? E nunca tinha dado certo, né? A gente, se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes que a gente tentou o visto. E assim, a gente almejava muito, a nossa família almejava muito vir pra cá, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, eu. E aquilo meio que mexeu comigo, né? Tipo, eu vou desistir disso aí, não quero mais saber disso daí. Mas eu não sabia que, na verdade, as coisas acontecem quando Deus quer, né? E Deus queria colocar o projeto dele, o propósito dele na nossa vida. E foi através daqui dos Estados Unidos. E a gente saiu dali muito feliz, ninguém sabia, acho que poucas pessoas sabiam ali da nossa ida. E aí foi aonde que a gente contou pra família, né, amor? A gente fez tudo assim, meio em silêncio, porque a gente tava vendo a mão do Senhor, tudo ele tava confirmando os passos. E voltamos, no meio do caminho, na saída, o Adriano veio em mim e falou, amor, perdoa-me. Ele até hoje, nós dois chorou ali, voltando, falando, perdoa, porque eu não acreditei no seu sonho. Sim. E não acreditava mesmo, porque pra mim era ser muito distante acertar o visto, assim, né? Foi a mão de Deus mesmo ali que a gente viu. Então, é todo esse processo e até a viagem, o Senhor foi fazendo tudo. Até a nossa espera, né, amor? Ali que foi a parte que a gente no sonho, a gente estava esperando no aeroporto, que não tinha como caminhar, foi exatamente na hora que a gente saiu de São Paulo, chegou para Buenos Aires, né? Tivemos que fazer uma conexão. Uma conexão. E uma lá dentro, né? Sair para outro aeroporto. E a gente estava no aeroporto e a gente tinha que ir rapidamente para um outro aeroporto e a gente não sabia, né, como que ia. E parecia que a gente via a mão de Deus conduzindo a gente. Parecia que as pessoas estavam nos levando. E nós não sabíamos dessa conexão, né? Não, a gente achava que era só a conexão de Buenos Aires direto para cá. Tipo, só não teria que estar trocando o aeroporto, né? E chegamos lá praticamente 1h10 antes do voo, né? E a distância era tipo 40 minutos, 30 minutos dali. Então a gente falou, meu Deus, se acontecer alguma coisa no caminho... A gente vai perder esse voo, a gente pensou, né? E foi algo assim, realmente, foi tudo o Senhor. Mesmo quando a gente tá debaixo de uma palavra do Senhor, Ele vai dando paz, porque eu via que poderia muitas coisas ali mesmo no aeroporto, de que aguardar e tudo aquilo que me mostrou no sonho, eu parecia que eu carregava uma paz de certeza que Deus estava ali conduzindo a gente, mesmo das coisas que a gente não sabia que ia acontecer no meio do caminho. Mas a nossa entrada até que nós chegou aqui, né, foi em paz, graças a Deus. Chegamos, foi um longo voo, né, assim, de conexão, mas a gente chegou aqui e a gente viu realmente a promessa do Senhor se cumpriu. E eu creio, se você tem uma palavra, se você está debaixo de uma palavra, creia que mesmo que você não tenha nada, porque na época a gente não tinha nada, né, mãe? Deus foi abrindo as portas, Deus foi assim, a gente foi vendo, foi juntando dinheiro, né? Não tinha, e Deus foi provendo, e a gente foi vendendo uma coisa ali, vendendo outra, e foi juntando, e Deus nos abençoou, e a gente tá aqui. E todo mundo falando que é loucura. Loucura, né? Vocês são loucos, com criança. Porque o Rafa ainda era um bebê, e a gente chegar aqui, chegamos em Miami, uns amigos nossos recebeu, nos recebeu, né? A gente tirou a nossa primeira drive lá mesmo em Miami, eu mesmo tirei a drive lá em Miami, ela nos ajudou, nos auxiliou. Então Deus foi preparando tudo com carinho, tudo certinho. Mas a gente não ficou em Miami, nosso caminho estava realmente para ir
Deus confirmou pra gente pra Boston, onde há casal de amigos também que nos ajudou muito. E por isso que a Bíblia diz, né, que quem tem amigos tem tudo, né? Verdade. Então a gente, graças a Deus tem colocado amigos, né, em nossos caminhos, e a gente vem orando para que a gente também possa ser, né, amigos de alguém também, para que ajudar, né, e tá presente. Propósito, né? Tudo ajudar Deus no propósito, encaminha. ajudar no que Deus tem na vida das pessoas. E exatamente isso, a gente viveu ali em Boston, a gente quer também ainda compartilhar, tem muitos testemunhos de vários locais, né, daqui também, que Deus tem feito na nossa vida nesse lugar, a gente ainda vai voltar e contar muitos testemunhos. Tem muito testemunho, tem testemunho em Boston, tem testemunho na Flórida, e agora no Texas. Tem aqui no Texas, em Houston. Onde que Deus nos trouxe. Então, assim, a gente não entende o trabalhar do Senhor no meio, tudo que Ele vai nos revelando quando Ele entrega uma palavra, mas se você confiar e permanecer no tempo da espera, no tempo ali do processo, você não desistir, Deus, Ele faz acontecer para que a palavra dele se cumpra. Então, cabe a nós querer que se cumpra a palavra do Senhor em nossa vida, se nós não desistirmos. E também o nosso propósito, o nosso foco, o nosso target tem que sempre ser o reino, né? Eu falo para Deus que o meu foco sempre vai ser Ele, sempre vai ser a alma, sempre vai ser buscar o reino primeiro, né? Porque depois as outras coisas todas serão acrescentadas, e a gente tem visto isso no nosso na nossa caminhada, no nosso caminho com Deus. Tem visto almas, frutos, né, amor? Olha, Ele falou que não ia desraizar de lá e nos plantar aqui para que nós dessemos frutos aqui. A gente já vê muitos frutos, Muitos, graças a Deus, para honra e glória dele, não é para nós. Né? Então a gente tem visto muitos frutos, e é isso que nos importa, né? A gente vive, a gente é movido por Ele, movido pela palavra dele, aquilo que Ele manda nós fazermos, a gente vai fazer, Ele sabe disso. Não importa se vai trocar de estado, trocar de casa, trocar de lugar, trocar de se mover. Então a gente faz porque o nosso coração mesmo aqui tá para o reino. Pro reino de Deus, né? Então a gente desprezo. Quando tem um coração desprezo às coisas, a lugares, Deus vai fazer. É só você ter um coração disponível. Quando você fala, Senhor, eis-me aqui, e ser disponível, o Senhor faz. Então esse foi o nosso testemunho de hoje. Do Brasil para os Estados Unidos. Do Brasil para os Estados Unidos. E compartilhar essa história foi rapidamente um resumo, né? Porque é muito longo. Espero que você seja bênção para sua família, que você permaneça e creia na palavra do Senhor. E nos seus sonhos, né? Nos sonhos de Deus. Nos sonhos de Deus, porque tudo que vem do Senhor, Ele permanece, né? Então esse é o nosso testemunho de hoje, e quero agradecer que você que ficou até aqui. Deus abençoe você, e nós se vemos no próximo vídeo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tá, amor, para, amor. Senão eu... amor. Tô sério. Vai logo, né? Nossa, Deus. Tá bom, vai. Deixa eu... Vai dar não, né? Tem que buscar. Tá bom, toma, vai. Jesus. Que cara. Ai, eu tô com calor já.